Jeremias 29, versículo de número 11. Jeremias 29, verso 11. Jeremias 9, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Amém. Podeis sentar para ouvir uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, olhem para cá. Esse texto fala do período trivial, dantesco, crucial, dramático, causticante, enclausurador, solapante, difícil, angustiante, terrível, trivial na vida do povo de Israel. A nação chamada pelo nome do Senhor havia pecado e quebrado todos os preceitos do relacionamento com Deus, e Deus havia enviado os profetas desde a madrugada, clamando para que eles se arrependessem do mal que praticavam as ocultas ainda dentro do próprio templo e em todas as dimensões de suas vidas, sejam públicas ou privadas. O povo estava corrompido. Apesar de manter a aparência religiosa, todo o aparato do exterior, apesar da fachada estar garantida dentro dos diagramas do pudor, a nação emocionalmente e espiritualmente havia se distanciado da palavra que é o parâmetro norteador do pacto de Deus com a nação de Israel. E Deus então permite que uma onda impetuosa de terror venha sobre Israel, com a chegada de uma nação que diz a Bíblia que era terrível como leopardo, que eram terríveis como animais famintos e que se apoderavam de tudo aquilo que se aproximavam, que eram os caldeus, os babilônicos, que prendem os hebreus, que prendem a nação de Israel, e que contra a vontade de Israel os leva cativo na direção de uma terra distante, sombria, totalmente estranha em relação de tudo aquilo que eles haviam sonhado, idealizado e almejado, que era Jerusalém. E agora eles são tirados de Jerusalém e estão a caminhos do cativeiro, presos, manietados, acorrentados, para serem escravos dos caldeus na Babilônia. De tal maneira que o coração do povo se derrete. O povo está deprimido, está triste, a ponto de a Bíblia dizer que as harpas que eram usadas para cantar, para entoar os hinos sagrados a Deus, estavam penduradas no salgueiro e ninguém mais cantava. As nações circunvizinhas pensavam horrores a respeito de Israel, pensavam: eles estão destruídos, pereceu a estrela e o brilho deles, eles estão caídos e não tem mais jeito para eles. E as nações circunvizinhas mentalmente diziam: não há mais jeito, não há mais saída, eles estão encerrados. Os babilônicos também diziam: eles são propriedade nossa, não tem mais escapatória e não tem mais jeito. Mas pior do que isso, era o pensamento que o próprio povo de Deus
tinha em relação a si mesmo naquela hora ignóbia, funesta e desagradável. O povo olhava para a sua própria situação e dizia: não tem mais jeito. E olhava para os vizinhos, e os vizinhos viravam a cara e diziam: não tem mais jeito. E olhava para os babilônicos, que era o povo que os prendeu, e os babilônicos com risadas diziam: canta, louva um dos cânticos de Sião. Então veja só, os pensamentos dos vizinhos estão perdidos. Os pensamentos daqueles que causavam mal a Israel estão perdidos. E o pensamento e a mentalidade do povo de Deus também nós estamos perdidos. Deus nos abandonou. Não tem mais saída para esta situação calamitosa. Olha bem, hoje à noite tem gente aqui carregada de problema. Aqui tem gente manietada por cativeiros fora e dentro de si. E talvez os pensamentos a respeito de você não sejam os dos melhores. Talvez seus melhores amigos e as pessoas mais próximas de você estejam pensando: ela está arrasada, ele está acabado, não tem mais jeito para ele. Quem via ele, agora quem vê. Talvez até aqueles que estão causando os problemas estão pensando: eu acabei com ele, eu destruí ele. E talvez até você mesmo, mulher, homem que me ouve, esteja com os pensamentos ruins a respeito de você mesmo, cheio de culpa, cheio de tristeza, cheio de desânimo, e dizendo para si mesmo: pereceu a minha esperança no Senhor. É nesta hora de drama, de desistência, de desesperança, que começa a surgir uma luz no meio da escuridão. E esta luz é a palavra de Deus que está queimando aqui hoje como um fogareiro aceso, para dizer que a última palavra não é a que vem da terra, não é a que vem dos lados, é a que vem descendo lá do alto, quentinha, para encontrar o teu coração hoje aqui nesta terra. Deus então, vendo o povo oprimido, triste, desanimado, achando que a situação deles estava fora de controle e que Deus havia se esquecido deles, Deus usa então o profeta Jeremias para trazer esperança para o povo. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: tu não percebeu que Deus está mudando todo o roteiro deste culto só por tua causa hoje? Ei, bate nele, ele está muito sobrecarregado, cheio de problema, carregado, pesado, mas Deus está aqui. Você não crê mais, está aqui como um ateu disfarçado, mas Deus está aqui para dizer que a última palavra vem dele, para dizer que a resposta vem dele. E para tu deixar de ser incrédulo, tu vai ver, muitos vão ver esta semana Deus virando o cativeiro de dentro para fora, e você vai abraçar a vitória e vai dizer: eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, eu te louvo. Tu estavas naquele culto domingo e eu não sabia. Nós somos muito preocupados. O que será que estão pensando de mim, hein? Perdi o emprego, perdi o carro, perdi tudo. O que será que os vizinhos estão pensando de mim? O que será que meus inimigos babilônicos estão pensando de mim? E você diz: poxa, olha o que é que eu estou pensando de mim. Mas esta noite eu quero tirar você daqui e levar você a saber o que alguém que de fato importa está pensando sobre você. Mais importante do que saber o que o vizinho, o que o amigo, o que o inimigo, ou o que você mesmo pensa de você, o importante é o que Deus pensa de você. Porque quer seja bênção, quer seja problema, quer seja luta, quer seja angústia, quer seja escassez, quer seja perplexidade, tudo faz parte da orquestração, da direção, do planejamento, da rota de propósito que Deus tem para cada um de nós. Você estava bem e estava frio.
Israel, você estava próspero, mas estava frio. Mas agora eu armei esse cativeiro. Foi eu que armei. E ele disse: eu é que trago Nabucodonosor, meu servo Nabucodonosor. Ele chama o inimigo de Israel de meu servo. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Meu irmão, era para você dar glória a Deus mesmo. Porque aquele teu inimigo é servo de Deus de um jeito ou de outro. Sabe o que é que o diabo diz a respeito dos bruxos que estão lá agora? Diz: são meus servos. Ele está olhando para os bruxos agora lá em São Paulo, dizendo: são meus servos. Agora, sabe o que é que Jesus diz a respeito do diabo e dos bruxos? Diz: o diabo é meu servo, é meu servo, só faz o que eu quero, só faz o que eu permito, só faz o que eu deixo. Você sabe o que é que Deus pensa a respeito de Bolsonaro, como é o nome daquele dos Estados Unidos? Trump. Você sabe o que é que ele pensa a respeito de Benjamin Netanyahu, daquele presidente da França que estavam achando que era o anticristo? Como era o nome dele? Macron. Você sabe o que é que Deus pensa a respeito dessa gente? Os presidentes são maduros, que o juiz de Maduro está bem madurinho, viu? Pode ter certeza. O que você acha que o que Deus... Meus servos são meus servos. O diabo é meu servo. Tudo é servo de Deus. Tudo é servo de Deus. A luz, as trevas, para ele são a mesma coisa. Ele manda nos peixes, ele manda nas aves, ele manda nos anjos, ele manda nos demônios, ele manda em Satanás, ele manda em tudo que existe. Tudo obedece a ele. A ele. Aleluia. Dá para tu dar glória a Deus hoje aqui. Aí Deus cria problema e joga o problema na cabeça de Israel. E faz Israel parecer na mente dos outros liquidado. Até o profeta pensava: pereceu nossa esperança. E Jeremias em Lamentações diz isso. Como está arruinada aquela que antes estava cheia de glória. Eu tenho comido e bebido abisinto e fel de dia e de noite. Porquanto eu digo: já pereceu a minha esperança no Senhor. Aí Deus vem e diz: Jeremias, tu lá sabe de nada. Eu é que sei. Aleluia. Ei. Diga para o seu irmão: não tente adivinhar, meu irmão. Só Deus sabe o que Deus está fazendo. Você fica olhando para o outro e diz: eu acho que isso aí é isso. Eu acho que ele está assim, cara. Diz: para com isso, tu lá sabe de nada, rapaz. Para de julgar os outros. Está passando por isso que é não sei o que. Está enfrentando isso que é pecado. Para com isso, rapaz. Tu não é Deus para saber o que Deus está fazendo na vida do outro. Cuidado, quem julga a lei é juiz e tu não é juiz. Quem julga, julga a lei. Quantas vezes você tira juízo premeditado a respeito do que alguém está passando e diz: é isso, é aquilo, você não sabe. Quem sabe é Deus. Ele é que diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Deus sabe o que está fazendo. Olhe para o seu irmão e diga: Deus já sabe o que Deus vai fazer. Não foi fraco, diga: Deus já sabe o que Deus vai fazer. Antes de começar a fazer, Ele já anuncia o fim das coisas. E quem é este Deus que seja como Ele? Eu é que sei os pensamentos a respeito de vós. E que pensamentos são estes, Deus? Porque a taca está comendo. Eu estou cheio de problema. Não se precipite então, minha filha e meu filho.
porque eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: Deus é que sabe o que pensa sobre você. Deus não pensa o que você pensa a respeito do que Ele pensa sobre você. Deus é que sabe o que pensa a respeito de você, apesar dos teus pecados, apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas falhas, apesar das tuas oscilações, da tua ambiguidade, das tuas escuridões, das tuas decisões erradas, das tuas atitudes premeditadas. Apesar disso, Ele continua tendo bons pensamentos a teu respeito, porque Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E o que é que Deus diz? Pensamentos de paz. Você pode dizer comigo: Deus pensa paz sobre mim. Agora, o que é confrontador é que o povo está indo preso, cativo, para dentro da Babilônia. E Deus diz: olha, eu vou te dar paz no desconforto. Eu vou te dar paz na escravidão da Babilônia. Eu vou te dar paz no meio desse caos. Eu vou te dar paz no meio desse problema. Sabe por quê? Para tu começar a entender que a tua paz não vinha dos teus confortos, das tuas relações, das tuas produções, das tuas conquistas, dos teus bens. E estes teus bens foram que te jogaram no cativeiro. Mas no cativeiro eu tenho pensamentos de vos dar paz, para que vocês não venham achar que a vossa paz vem das coisas que você tem, mas elas virão de mim. E mesmo no caos eu vos darei paz. Olhe para o seu irmão e diga: tu já entendeu o negócio? Eu nunca entendi. Deus, eu não entendo. Isso não tem lógica, está além da lógica. Irmãos, eu não sei explicar, mas muitas vezes para nós os dias mais conflituosos, tormentosos, sem paz, foi os dias que nós tivemos cheio de tantas coisas, de tantos bens, de tanta fartura, de tanto lucro, de tantos ganhos, mas não temos paz. E estranhamente chega um desmoronamento, uma guerra, uma luta, uma aflição. Mas no meio do caos você se levanta e diz: mas eu tenho paz. Olhe para o seu irmão e diga: Deus quer te dar paz. Os pensamentos que Ele tem é de paz, é de paz, é de shalom. E o que é que quer dizer shalom? Ele vai te dar paz física, mental, emocional e espiritual, para que você possa enfrentar estes problemas em paz. Às vezes Deus não quer tirar o problema, mas Ele quer te capacitar a enfrentar este problema. E não se resolve problema com angústia, com perturbação, com ansiedade, não, com palpitações. Não se resolve problema em paz. Em paz me deito e em paz me levanto, porque o Senhor cuida de mim. A vossa ida à Babilônia, eu é que sei os pensamentos. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu já sei tudo o que eu vou fazer. Vocês não estão vendo, mas eu já estou vendo. Sadraque, Mesaque, Abidnego, caminhando no meio do fogo, em paz, para lá e para cá. A única coisa que se queimou foi as cordas que os prendiam. Eu estou vendo Nabucodonosor perturbado, com os olhos arregalados, dizendo: nós jogamos, foi 3 homens dentro do fogo, e eu estou ficando doido, porque eu estou vendo um quarto homem lá dentro, que anda com eles passeando, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Eu é que sei. Enquanto você está lá dizendo: o que é que vai ser de mim? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Como é que vai se resolver? De trás disso, Deus está bolando de dar gaitada.
Ele está rindo porque Ele é que sabe os pensamentos. Ele já está vendo lá Daniel dentro da cova dos leões, dormindo lá, se acolchoando naquela juba do leão, aquele pelo grosso que no frio do Oriente. Daniel chegou e se aconchegou e disse: dá licença, senhor leão, fica na tua que eu vou dormir aqui. E o leão: Deus me livre, porque quem chegou aqui é o maior dos leões, está aqui dentro o leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré. Ele estava vendo, irmãos. E quando você lê a história, sabe o que é extraordinário? E é para você dar glória a Deus. Você só não dá glória a Deus se você tiver passado super bom na sua língua antes de ter saído de casa, e não abre a boca nem com pé de cabra. Mas se você não tiver passado super bom, você vai ficar agora maravilhado com Deus. Sabe o que é maravilhoso em Deus? É quando você olha para a Bíblia, o povo de Israel dentro da Babilônia, você vai ver que quem está perturbado todo o tempo, no livro de Daniel, em todos os livros que registram sobre o cativeiro na Babilônia, você vai ver que quem está perturbado é os babilônios. Pode olhar, quem está perturbado é os babilônios. É Nabucodonosor dentro do mato de 4 pés, comendo capim. É Nabucodonosor ralachando, rasga a minha ordem, eu estou perturbado, eu estou vendo um homem lá dentro com eles. E a Bíblia diz que Nabucodonosor se perturba e manda botar lá que não existe Deus como Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Você vai ver aquele rei que deu um banquete na Babilônia e pegou os copos, os vasos consagrados, e encheu de vinho pacomunadamente com seus prefeitos e governadores, e beberam nos copos consagrados a Deus. E apareceu a mão de Jeová dentro da Babilônia e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Persim. E a Bíblia diz que o joelho do rei, Bárbara diz que eu nunca fizesse isso, mas eu faço. A Bíblia que diz, faz assim o joelho. Ei, e aí a Bíblia diz que, como é que está Sadraque, Mesaque e Abednego lá? Bonitos, comendo verdura, tomate, formoso. Como é que está Daniel? Daniel é jogado na cova, sai promovido. A cova de leão, em vez de soar ruim, ele sai da cova e sai promovido, e se tornou embaixador de mais de 5 reinos depois do de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque aquilo que parece ser a perdição, o caos e a tragédia da nação hebreia, vai ser o caos de todos aqueles que se levantaram contra Israel. Quem está perturbado e sem paz é a Babilônia e não o povo de Deus. Aplauda o Senhor esta noite. Diga comigo que tu vai ter paz. Agora quem está armando contra ti vai ficar perturbado, vai bater com o joelho um contra o outro, vai ver Jesus caminhando contigo no meio da fornalha, e vai no final reconhecer e dizer: não há Deus como o Deus de Daniel. Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que opera. Mas eu é que sei os pensamentos. Olha como Deus é criativo. Diga: meu Deus é criativo. Quem que imaginava que um pastorador de ovelha fosse virar governador? Que um prisioneiro fosse virar governador do Egito? Que um menino com uma baladeira na mão fosse virar rei? Quem imaginava, irmãos, que um homem cravado com uma coroa de espinho fosse o próprio Deus andando entre nós? Olhe para o seu irmão e diga: Deus está fazendo coisas que você não pode imaginar. Ele é mais criativo do que o Steven Spielberg. Ele é mais criativo do que qualquer cineasta de Hollywood. Ele é mais criativo do que o autor de qualquer livro e do que qualquer filme. Deus faz para desfazer, desfaz para fazer. Ele opera sem que ninguém possa entender. Isaías diz isso, que quando Ele quer operar, quem poderá impedir o agir de Deus? Salomão disse: assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim tu não sabes os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, mais profundos do que os meus e os teus. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
os pensamentos de Deus, em Isaías 55, verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Salmo 92, versículo 5, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Salmo 139, versículo 17, Davi se rendeu à grandiosidade dos pensamentos de Deus, quando ele disse assim: quão preciosos são para mim os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então deixa eu dizer uma coisa para você se tranquilizar, e essa palavra não foi preparada por mim não, foi preparada por Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que fala para o povo se converter, para o povo se arrepender. Mas quando Ele vê que o povo está para se acabar, Ele vem e dá uma injeção de esperança. E hoje Deus está fazendo isso. Deus está dizendo: reprime a voz do choro, mulher, enxuga as tuas lágrimas, pisa firme, porque há esperança para o teu futuro. Deus não te abandonou, Ele é que sabe o que está fazendo. Confie nele. Olha mais, é pensamentos de paz, mas também é pensamentos que não é de mal. Você pode dizer comigo: Deus não quer o meu mal. Diga para o seu irmão: Deus não quer o seu mal. Mas pastor, o que está acontecendo é ruim. Às vezes é ruim, mas Deus não quer seu mal. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o... Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas ele não está dizendo que todas as coisas são boas. Tem coisa ruim acontecendo. Pergunta, irmão: tem coisa ruim acontecendo? Irmão, você quer dizer que na sua vida acontece só coisa boa? Acontece coisa ruim, irmãos. E geralmente na vida de um homem e de uma mulher acontece mais coisa ruim do que as boas. O que a gente não pode é deixar que as coisas ruins se tornem em nós mais fortes do que as boas. As boas, ainda que sejam menores, mas com certeza elas devem ser a tônica da nossa força e da nossa esperança. Porque se você for fixar seus olhos só nas coisas ruins, você vai morrer. Tem coisa ruim acontecendo, então tire os olhos das ruins e olhe para as coisas boas que estão acontecendo. Ei, olhe para o seu irmão e diga: ei, tem coisa boa acontecendo também, rapaz. Irmãos, não transforme seu problema num Deus. Tem gente que transforma o problema dela num ídolo. É um Deus a ser adorado. Ela acorda pensando no problema, meio-dia em ponto está botando a colher de feijão na boca e pensando no problema. De tarde toma café pensando no problema. De noite vai dormir pensando no problema. Sonha com o problema e acorda com o problema. Pare com isso, ele não é um Deus. Chute esse problema e olhe coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Você tem casa, você tem família, você tem filhos, você tem respiração, você tem um coração. Ei, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem muita coisa boa acontecendo. Comece a pensar nas coisas positivas. Quem comeu aqui hoje, diga glória a Deus. Quem vai comer quando terminar o culto e vai sair daqui selvagem para comer? Amém. Tem alguém nu? Alguém descalço levando topada? Não vou perguntar liso, porque liso tem. Gente machucada tem. Olha Gilvan com a mão fachada. Tem gente que teve perca aqui? Tem. Mas a vida continua. É por isso que o bem, muitas vezes, ele está escondido por aquilo que você acha que é mal. Todos os bens da Bíblia, muitas vezes estão escondidos dentro de nuvens escuras e sombrias. De onde é que vem nossa salvação? Senão de uma erma desprezível cruz, que foi levantada no deserto opaco do Calvário. Quem imaginava que naquele acontecimento dantesco e truculento, Deus estava fazendo raiar o baile da esperança?
de onde todas as angústias entram e saem, de onde todas as cargas chegam e são aliviadas. Para de murmurar, porque Ele tem pensamentos de bem e não de mal. Aí Ele diz: olha, para vos dar. Depois dele cumprir a vontade dele, depois que ele fizer o que ele quer, depois de ele lhe aperfeiçoar, depois de ele lhe amadurecer, depois de ele trabalhar seu caráter, depois de ele arrochar seus parafusos, aí ele diz: agora está pronto. Agora, depois que ele passou na moeda e ajeitei o caráter dele, ele confessou pecados, se arrependeu, o cativeiro bateu, o povo está crente. Agora eu vou dar a ele, vou dar a ela o fim que você deseja. Aleluia. Você crê nessa palavra? Deixa eu dizer uma coisa para você acreditar mais ainda. Eu não preparei, eu não pensei nesse versículo a semana toda, eu não trouxe ele para cá. Eu ia pregar uma mensagem que estava na agenda, mas Deus mudou tudo. E Deus manda dizer: não é como as coisas começam, nem como elas estão. A questão é como elas vão terminar. Deus está cuidando do fim das coisas. E no fim, aquilo que você espera. O que é mais importante no filme? Hein? O que é mais importante no filme? Tem filme que é bom, mas quando chega no final, desgraça o filme todo. Bom é quando o filme começa bom, né? Aí vem aquele drama, armação, confusão. Aí você diz: está perdido. O ator leva uma pisa, cai no chão, passa no meio de 350 balas, leva 3 bombas no espinhaço, as bombas não explodem, cai dentro d'água, fica 3 minutos embaixo d'água, tiram ele debaixo d'água, joga dentro de óleo fervendo, ele sai por um cano que aparece do nada. Aí ele escuta o choro de um filho, de uma mulher, de alguém, aí recebe uma força nova. Lembra de Van Damme? Nós assistindo na sessão da tarde com calção podre do estadual. O cara joga a cor nos olhos dele, aí ele se lembra do mestre dele, aí faz. E câmera lenta. Aquilo aí nós começava logo a chorar, arrepiava. Olha o teu irmão e diga: olha aí, olha, pode sorrir, irmão. Aqui é para sorrir mesmo, desestressa, para mexer na musculação dos músculos do rosto, para tirar o pé de galinha e as crateras do rosto. Sorriso retarda envelhecimento, tira até câncer. Sorria, Deus está cuidando do final da tua vida. E no final dessa jornada, Deus já está lá te esperando no fim do vale. Ei, diz aí para eles. Diz para o teu irmão: no final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou o final. Porque Deus já está te esperando lá no fim do vale. Deus já está lá no fim do vale, te esperando de braços abertos. Aí Deus disse: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque quando isso acontecer, então me invocareis. Invocar é diferente de orar, irmãos. Invocar é desejar a presença manifesta de Deus. Deus está aqui, está. Mas invocar é quando eu quero que essa presença se manifeste. E hoje Deus já manifestou sua presença no meio de nós.
Invocar é: eu quero mais do que orar, eu quero a presença dele aqui, eu estou invocando. Essa palavra não pode ser palavra de terreiro de macumba não, irmãos. Macumbeira que vai para invocar Maria Mulambo, Zé Pilantra, Tranca-Rua. Mas a igreja não invoca esses espíritos sujos não. A igreja invoca o Senhor que fez os céus e a terra. E me invocareis. Qual foi a última vez que você invocou? Ei, abre a porta não que eu vou entrar. O que é que tu vai fazer no quarto? Eu vou invocar. Invocar o meu Deus. A gente não invoca. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque. Olhe para o seu irmão e diga: invoque. Invoque. Invoque.